Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu vou falar sobre sexo, porque, enfim, vou falar sobre sexo e porque tem uma pergunta aqui que acho que é legal. Então eu vou ler a pergunta para vocês e a gente tenta pensar sobre ela, tá bom? Manu, boa noite. Eu sigo o teu canal no YouTube há uns meses, seus vídeos com e sem a Flor têm me ajudado a mim e ao meu marido a entendermos nossa relação sem ter que entrar necessariamente numa DR dolorida. A coisa toda de discutir assuntos entre a gente sem que isso envolva briga e dor, sabe? Por isso, sou muito grato a vocês dois. Que legal, fico feliz. Mas hoje eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida que tem afetado a mim e meu marido. Nós somos casados há 1 ano, no sentido de morarmos juntos e dividirmos a vida integralmente, mas nossa relação já tem 4 anos e meio. Nos últimos anos, eu e ele temos ciclos estranhos, com períodos de intensa atividade sexual entre nós e com outras pessoas, uma vez que nosso relacionamento é aberto, e de 0 momentos sexuais em outros períodos. A gente não tem muitas referências de casais estáveis e que têm relações que estimulam esse tipo de diálogo, de provocação e de desafio mútuo diário. Você e a Flor passam por oscilações do desejo sexual dessa forma? Se sim, como vocês lidam com isso? Obrigado de qualquer forma, com ou sem resposta, e não me importa de você falar meu nome. Bom, então, essa é uma pergunta que eu recebo com alguma frequência, que tem a ver com como é que faz sexo depois da paixão ali estabelecida, e também que tem a ver com uma outra questão também, que é, e se um dos parceiros deseja mais que o outro, ou um deseja menos que o outro, como é que se modula isso? Também é uma questão. E também uma questão que eu várias vezes aponto por um troço que é, e se a gente consegue passar desse lance inicial da relação que é de dominação do objeto, sexualmente falando, de querer, do começo, né, do apaixonamento, de querer dominar aquele objeto, e consegue descobrir outros meios de erotização na relação, no casal, trisal, enfim, o que seja. E essa é uma pergunta também muito, muito importante, eu acho talvez a mais importante para mim. Talvez porque seja mais importante para mim. Mas então queria falar um pouco sobre isso, tudo, hoje. Tentar, vamos ver se vai dar certo. Eu vou começar pelo meu mantra de sempre, dizendo o seguinte: não há relação correta, não há maneira certa de se relacionar, e isso se aplica ao sexo. Não há uma medida certa de sexo, não há, temos que transar a cada 4 dias, senão o nosso relacionamento acabou. A gente, na peça que a gente faz, eu e Flor, a gente tem um momento que a gente fala exatamente sobre isso, é uma piada, que a Flor fala, cara, pra mim, se tá 8 dias sem transar, já é um sinal de alerta, porque se você chegar a 10 dias, talvez você nunca mais transa, que é uma piada. Mas a gente aqui alterna também períodos de mais sexo e menos sexo, tentando estar atento a isso, assim, tentando olhar para isso, e a gente fala sobre isso, fala bastante sobre isso. A gente fala, olha, a gente está transando, não está transando, como é que tá, por que é isso, como é que isso está acontecendo. A gente é bastante neurotizado nesse sentido de falar sobre a coisa, né? Então, sem necessariamente sofrimento, exatamente isso que ele colocou no início da mensagem dele. De dizer, por que será que a gente não está transando? Como é que está operando o desejo pra gente e tal? E de ir abrindo outras maneiras de transar, outras inaugurações de sexo, né? E então, a primeira coisa que eu queria dizer acho totalmente normal o período de variação. Totalmente normal, sim. O que é normal? Tudo. Entende o que eu quero dizer? O que é normal? Normal é existir, né? A normatividade, a normatização, a norma, o meio, que é uma ilusão, é uma ficção. O certo é assim, o certo é uma ficção. Ninguém é o certo, tá todo mundo um pouco desviante. Pessoas mais, porque a narrativa dele, que é homossexual e tem um relacionamento aberto para um tanto de gente, seria o não normal. Para ele é o normal, é a vida dele. A sua vida é o normal nesse sentido. Então, é isso que é. Não vá achar que o período de variação é o não normal, entendeu? É o normal, é o da sua vida. Só que é necessário que se tenha abertura em relação a isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, vamos parar de achar que existe um jeito certo de viver. Vamos parar de achar que tem uma normatividade que a gente tem que seguir. Não tem. A gente tem que respeitar as pessoas, respeitar os outros e ter atenção, sensibilidade e esse tipo de coisa. Para mim, isso não tem a ver com ser certo ou errado o seu jeito de viver. Tem a ver com aprender a lidar com a resistência do outro. Já que estamos num campo social, né? Num campo de coletivo e de relação com a alteridade com o outro. Então não tem muito jeito. A gente vai ter que lidar com o outro, a não ser que você queira ir morar sozinho, aí é outra situação. Morar sozinho mesmo, eu quero dizer, né? No outro dia uma pessoa me escreveu sobre o Thoreau, que é esse escritor
que foi morar sozinho de verdade, numa cabana e tal. E aí é uma outra situação, mas esse não é o assunto de hoje. Então isso é absolutamente normal. Tem casais, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que transam todos os dias, sempre. E eles estão casados há 20 anos, e eles transam todos os dias, ou pelo menos dizem que transam todos os dias, o que já é um investimento nessa ideia bastante forte. Eu jamais diria que transam todos os dias. Eu não transo todos os dias, enfim, não tô exatamente pensando sobre isso. Aí depende, aí sei lá, Flor viaja e tal, a gente vai ficar sem transar fatalmente, e tudo bem, é a vida. O que eu acho que pra mim, na minha estrutura relacional, é complicado é quando o seu desejo, erotização tá muito pra fora e pouco pra dentro. Então se você tá num relacionamento aberto, só transando com outras pessoas e não transando com a sua pessoa, com quem é que está ali com você, então você tem que estar atento para isso, que talvez esse relacionamento esteja mudando de código, talvez vocês estejam virando parceiros sem sexo, também tudo bem, mas entenda só ir percebendo isso. E entendendo, porque também não é uma ameaça, paramos de transar, acabou a relação. Não, talvez a relação esteja se transformando, também é normal. E aí tudo bem também. Como é que lida com um parceiro que quer fazer mais sexo do que você, ou que você quer fazer mais do que... Conversando, normal, assim, vai ter que se achar uma medida. Na relação, a gente tem disparidades de desejo em relação a muitas coisas e elas vão ter que ser operadas, entendeu? A gente não vai querer as mesmas coisas nas mesmas horas, não vai querer. Isso se aplica desde o jantar até o sexo, a vivências, a viagens, a conversas, a dormir ou não dormir. Uma relação é uma negociação nesse sentido e você sempre vai estar em algum grau de frustração e ao mesmo tempo de descoberta pelo novo que o outro te propõe. Então não tem solução para isso e que bom, entendeu? Essa é também a minha tese. Se relacionar é se frustrar. Nesse sentido, é descobrir, é viver uma coisa que você não viveria normalmente. Então entenda, normal que uma outra pessoa que me perguntou isso, se um tem mais desejo que o outro, como é que faz e tal. Totalmente normal também, isso faz parte da negociação, isso faz parte da coisa. Não tem problema, gente, tá tudo bem, a gente tem que viver e tentar ser honesto e razoável e sincero, entendeu? E tá tudo bem, não tem jeito certo, de novo. Então, se a pessoa quer transar todos os dias e você quer transar de vez em quando, vamos ver como é que negocia isso, se essa pessoa consegue te provocar. O que não dá para submeter um ao desejo do outro, ou não desejo do outro totalmente, né? Então, na lógica do relacionamento abusivo, por exemplo, o cara vai obrigar, entre aspas, ou concretamente, a mulher a transar com ele. Aí é uma cagada, aí não tem como, aí não, né? Mas se não é isso, se dá para negociar, se dá para estabelecer dinâmicas que vão levar ao sexo, dinâmicas de prazer, ou enfim, o que é que vai ser, ou talvez pensar, não, então, tem um casal também que eu conheço, que para ela o relacionamento é aberto, para ele não. Ele é mais velho e tal, coisa, uma série de questões, mas ela transa com outras pessoas e ele sabe, tá tudo bem, e ele não transa com outras pessoas. Porque para ela existe a necessidade não só do sexo, mas como da vivência da descoberta que esses primeiros sexos trazem. Então, tudo bem também. Então, é encontrar dinâmicas. O lance, eu acho, é encontrar que relação que você pode ter, né? E aí, a terceira pergunta, que é a mais complexa, que como eu já disse aqui, a gente começa a se relacionar no campo da paixão, no campo da fantasia, no campo da projeção sobre aquele outro. Aquele outro é objeto da nossa fantasia. Aquele outro não é uma pessoa, aquele outro é um objeto da nossa fantasia. A gente deposita nele na nossa imaginação, os nossos fantasmas, nossas loucuras, e a gente se relaciona sexualmente com essa figura. Não é com aquela pessoa, é com essa figura que é a corporificação da nossa fantasia, dos nossos fantasmas e tal. Isso acontece muito intensamente no começo da relação, no campo do apaixonamento. Você vê ali, você põe ali todos os significantes, significados, símbolos que você precisa para você se conectar àquilo. Isso está ligado aos seus enlaces neuróticos mais profundos, às suas paradas mais loucas. E aí você engata ali naquilo. Isso aos poucos vai cedendo, né? Isso vai perdendo a intensidade. A paixão vai baixando, você vai voltando a pensar, porque a paixão é um estado de enlouquecimento, concretamente falando mesmo, né? O negócio aqui para de funcionar, tem uma porrada de hormônio vibrando de um jeito totalmente maluco, vocês podem pesquisar isso, tem neuropessoas que falam sobre isso de um jeito muito simples e faz sentido, apesar de que o Freud já estava falando disso lá atrás, mas tudo bem. Então é isso, se você tem uma descarga hormonal muito intensa, o seu campo de racionalidade diminui e você então está num estado que a gente poderia chamar de enlouquecimento. Paixão. E aí ela vai baixando, tá? Os hormônios vão voltando, tal, não sei o quê. O que não volta é a ocitocina, que fica mais elevado, que é o hormônio
do acolhimento, né? Que é o hormônio das mães e tal, mas a gente tem, depois que a paixão baixa, cortisol baixa e tal, a ocitocina fica mais elevada um pouquinho, que é isso que a gente chamaria de amor, né? Nesse campo do amor, aquela estrutura de fantasia ela não está mais tão intensa. Então você vai ter que descobrir uma outra maneira de fazer sexo nesse sentido. E aí, em geral, era como quando eu me separava na vida. Falava, bom, pá, acabou a paixão, não tá dando mais, não tô sentindo mais nada, não tô mais apaixonado, que condenação e tal. Mas aí você vai descobrir o que é o amor, nesse sentido que você pode construir. Sobre isso, se alguém quiser, quem pede essas coisas de texto, lembrei que tem aqui, sobre esse campo do imaginário, aqui, ó, tem que aparecer. Tá dando pra ler aí? É o Seminário do Lacan, livro 20. É muito legal esse livro aqui, muito bonito, é muito lindo. O Lacan falando sobre o gozo e tal, especialmente sobre a mulher, sobre o gozo feminino. É o último seminário dele, eu acho que é o último seminário dele, mas foi o primeiro que eu li. Eu li ainda na faculdade, fiquei muito chapado. E ele então vai falar, eu acho que é aqui que ele fala sobre isso, sobre essa ideia de que a relação sexual em si não existe. Ela é um encontro de fantasias, assim, como se tivesse um projetando no outro, uma série de coisas. Então a gente fica meio encerrado nesse encontro de fantasias. Mas eu acho, aí discordando um pouco, não sei se discordando do Lacan, mas enfim, que esse campo de fantasias, na medida que ele vai cedendo no apaixonamento, que você vai descobrindo, se dando a descobrir aquele outro, a pele do outro, ou você constrói a partir daí, saindo da fantasia, no sentido muito pesado, do objeto, da dominação do objeto, do que é o sexo intenso do apaixonamento, você vai descobrindo outras maneiras de erotização. Eu acho que sim. Eu estou falando de corpo mesmo, de pele, de descoberta, de toque, de contato, de outras maneiras de erotizar. Posso falar mais sobre isso, eu não estou falando direito, eu acho, mas que talvez o outro não precise ser um objeto, talvez o outro possa ser um contato, né? E aí a gente tem outros sexos possíveis, porque o nosso sexo ocidental aqui é totalmente regulado pela estrutura de consumo do objeto do outro. Ele não é o único sexo. A gente tem aí o sexo tântrico, por exemplo, existe aí há um tempão. Tem outras maneiras de experimentar o sexo, de experimentar a erotização. É que a gente acha que a nossa maneira de transar é o transar. Então o Lacan está aqui falando da nossa maneira de transar. Tem outras maneiras de transar nesse sentido, porque não são necessariamente tão aderidas à fantasia. É difícil porque a gente está aderido à fantasia. A gente está aderido a essa situação do objeto como o suporte do outro, como suporte da nossa fantasia. Mas acho que a gente tem outras, e a gente tem que então pesquisar quais outras são possíveis para a gente. E acho que cada um vai encontrar o seu caminho de continuar transando. Mas aí, então, voltando ao início da questão, que é esse casal que para de transar e tal, se é normal, já disse que é normal, mas tem outras inaugurações de corporeidade, de erotização que vocês podem fazer na relação de vocês. Tem outros interesses que vocês podem descobrir. Tem outros contatos que vocês podem descobrir que não sejam só desse campo de a minha fantasia operando sobre você e a sua operando sobre mim. Campos de contato concreto com o corpo, com o cheiro, com a voz, com o erótico nesse sentido. A gente é erótico de perceber, de sentir prazer, toque e a existência, sentir prazer de estar. Né? Então, como é que você consegue descobrir isso? Esse corpo erótico. Tem um outro texto muito interessante, mas aí é um texto mais complexo e estranho. Não tem aqui ele agora, que é um texto do Deleuze, que chama Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos. É uma loucura esse texto. Quem tiver coisas malucas para pensar, quem quiser coisas malucas para pensar sobre sexo, esse texto é super interessante. Super interessante, está no Mil Platôs, volume 5, eu acho. Eu vou botar aí embaixo. Mas é um texto para pensar outras formas de operar o próprio corpo para experimentar prazer. Eu acho super interessante. Talvez um pouco ele seja esteja em diálogo com esse livro do Lacan aqui, pensando agora. Não tinha pensado, mas acho que sim. Bom, o fato é, temos maneiras de operar o prazer no nosso corpo de muitos jeitos, né? Temos maneiras de descobrir prazer que não sejam só eu quero você agora, ou você me quer agora ou não, que é essa dualidade do o que eu quero, o que você quer, a gente fica preso nisso e parece que isso nunca se resolve. Porque a hora que um quer no outro não quer, a hora que eu quero mais, você não quer mais, a hora que eu já não quero mais, você ainda me quer, e assim segue, é quem que deseja quem, sujeitos desejando objetos. O mundo talvez não seja tão simples assim, talvez tenha outros mundos de descoberta erótico. O que vocês acham?
Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, botãozão vermelho aí, comentem esse vídeo, compartilhem, mandem ele para alguém que possa usufruir dessas informações sexualizadas. E a gente continua amanhã com mais perguntas, e muito obrigado. Bom, muito obrigado pela interlocução inteira e pelo diálogo e por tudo que vocês têm me proporcionado como pensamento. Para mim aqui, para mim tá servindo essa relação. Tchau, gente.